porque também é uma outra polêmica que tomou as redes sociais aí nessa última semana. E, novamente, os dados que a sala digital do Google, que é a parceria da Band com o Google, revelam pra gente esse aumento nas buscas na última semana em relação ao assunto Isabel Veloso. Pra quem não conhece, Isabel Veloso é uma influenciadora que ficou muito conhecida nas redes sociais depois que ela anunciou que sofria, essa Isabel Veloso, que sofria de um linfoma de Hodgkin e ela estaria em fase terminal desse câncer e causou uma comoção muito grande nas redes sociais, ganhou muitos seguidores, realmente entrou em destaque todo mundo novamente falando sobre a vida e sobre as condições de saúde de Isabel Veloso. Sim. E aí, na última semana, a médica de Isabel Veloso deu uma entrevista ao G-Show dizendo que, na verdade, o câncer de Isabel não era em fase terminal. Não está mais em fase terminal. Não está mais em fase terminal. Que ela estaria numa outra fase. E ela sempre bateu muito na tecla de que ela estaria enfrentando um câncer e que não sabia quantos meses ela ia viver, e de que poderia ser 3 meses, poderia ser 2. Ela sempre pontuou bastante a questão de que estaria nos últimos dias de vida em decorrência do câncer. E aí a médica deu essa entrevista para o G-Show na última semana e disse que ela não estaria em fase terminal, que o câncer estava estacionado e ela estava em cuidados paliativos. E, claro, as buscas no Google dispararam em relação a pesquisar o que são cuidados paliativos, que tipo de câncer, que tipo de tratamento é esse, qual a diferença entre tratamento entre paliativo e terminal, quanto tempo vive um paciente paliativo, como a família pode auxiliar nos cuidados paliativos. E eu convido você, aqui no link da nossa live no YouTube, a gente deixou uma matéria do band.com.br, onde a gente fala justamente sobre essas diferenças entre os cuidados paliativos, o câncer terminal, que é realmente, e qual realmente é a condição da Isabel Veloso que ela enfrenta neste momento. Então, todas essas dúvidas que estavam sendo buscadas aí no Google nos últimos dias, você pode conferir nesse link que a gente deixou disponível aqui na nossa live do Muito Mais, certo? Certo. Agora, o que a gente vai falar é justamente sobre Isabel Veloso. Sim. Sobre, novamente, aqui estamos falando de um aspecto muito pessoal e que está exposto nas redes sociais e que a pessoa fez, a Isabel, no caso, fez muita questão de deixar isso muito claro, muito exposto. E Gabriele Pedro, nossa repórter do Band Entreter, com seu faro jornalístico, entrevistou a Isabel um mês atrás, uns dias antes dessa polêmica vir à tona, né? Exato. Da gravidez, inclusive, porque a Isabel está grávida. Eu conversei com ela no dia 17 de julho desse ano, né? Bom, acho que vale contextualizar um pouco. A Isabel contou em janeiro que o câncer dela tinha voltado, porque ela já trata o linfoma de Hodgkin desde 2021. Na época ela tinha 15 anos de idade, o linfoma ia e voltava, ela fez uma série de tratamentos, até que em setembro do ano passado ela se disse curada da doença. Ela redescobriu, né, a recidiva aí da doença em janeiro desse ano, de uma forma mais agressiva, falando que o linfoma já tinha se espalhado, estava com alguns pontos no pulmão, perto do coração, e é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Quando ela veio com essa notícia de que da recidiva da doença, ela não quis mais tratar porque ela não tinha algum problema, alguns medicamentos que tem durante o tratamento oncológico ali. Diante disso, ela decidiu, com os médicos dela, ir para os cuidados paliativos. Não foi só uma decisão dela, foi uma decisão dela com os médicos dela. Realmente, se ela se colocasse num tratamento oncológico, talvez ela não suportasse mesmo, de tanta dor, as sequelas, né, que o tratamento dá, ela ia ficar realmente mais fragilizada, então ela queria que os últimos meses de vida dela fosse com bem-estar. Isso que o tratamento paliativo traz para o paciente. Mais conforto de vida, mais qualidade de vida. Você não trata a doença, mas você tem uma qualidade de vida melhor. Você não tem dor, você não sente... Bom, teoricamente, né? Você não deveria sentir dor ou menos dor. E se tratando nessa linha, assim, não trata a doença, mas melhora a sua qualidade de vida. Quando ela redescobriu a recidiva, em janeiro, ela recebeu um prazo de vida, que seriam 6 meses. Então, se ela recebeu o diagnóstico em janeiro, o prazo daria ali entre junho e julho.
A Isabel bombou mesmo nas redes sociais e o nome dela estourou mesmo no fim de março, abril desse ano. Que ela começou a fazer vários vídeos no TikTok, falando sobre viver com um câncer terminal. Ela, sim, usava nos vídeos dela. Como é viver com câncer terminal? Eu tenho um câncer terminal. A partir disso, ela foi convidada por várias mídias, né? Ela é do Paraná, então muitas mídias locais entrevistaram ela, entrevistaram o namorado dela na época, que agora é o marido dela, perguntando sobre como é namorar uma pessoa que tem um prazo de vida, como é isso, né, como é a rotina de uma pessoa assim. Ainda mais porque ela é muito nova, tem 18 anos só, então estava na faculdade, enfim, na flor da idade. E aí as pessoas queriam saber como era isso. E ela, sim, usava esse termo. Eu tenho um câncer terminal. Porque ela disse que em janeiro recebeu esse prazo determinado de vida de 6 meses. Os meses foram passando. Em abril ela casou. Maio ela falava sobre a possibilidade de crescer a família. Ela não falava sobre engravidar, mas ela chegou a dar declarações de que queria adotar. Quando ela disse que queria adotar o mundo, as pessoas na internet, né? Sim. Porque quando acho que você abre, a gente falou isso sobre a Isa, mas quando você abre seu diagnóstico, sua vida, enfim, tudo, abre margem para as pessoas opinarem. Apoiarem você, dando mensagens de apoio, né? Ou te criticarem. E acho que no começo, sim, ela recebeu muitas mensagens de apoio, meu Deus, que você se cure, que seja um milagre e tal. Mas depois, ela até falou isso na entrevista comigo. Quando o prazo não foi chegando, o prazo de morte, as pessoas começaram a questionar. Será mesmo que ela tá com essa doença? E aí começaram a rodar as redes sociais dela. Porque antes de janeiro, ela era uma pessoa... janeiro, março ali, era uma pessoa anônima. Sim. Completamente anônima, que compartilhava, né, vez como outra... qualquer pessoa. Exatamente. Aí as pessoas começaram a procurar. E, de fato, ela tinha doença desde 2021 e tal. Falou sobre a cura em setembro. E aí vieram... quando teve a recidiva agora em janeiro, ela compartilhou até um laudo médico falando sobre a doença. E aí as pessoas começaram a pegar... pedacinhos de coisas. Esse laudo... Tinha algumas pontas soltas, né? Exato. Esse laudo, inclusive, tinha um nome errado. O nome da doença digitada de forma errada. Então, as pessoas começaram a questionar. Começaram a questionar sobre... Depois da gravidez, quando ela expôs a gravidez, começaram a questionar. Uma pessoa com câncer terminal, cuidados paliativos, pode engravidar? Essa busca também, quando ela anunciou a gravidez, disparou. Sim. E, enfim, várias coisas. Ela já falou que hoje, assim, as pessoas questionam muito por que ela ainda não morreu. O que antes era que o milagre aconteça, mas aí o milagre foi... O milagre talvez... por que você ainda não morreu? Então ela falou sobre isso comigo e eu trouxe alguns trechinhos aqui pra gente conversar. A gente vai ver alguns trechinhos daqui a pouco, mas tem alguns pontos também que eu acho que são importantes a gente pontuar, que essas críticas começaram a ficar mais duras também no momento onde as pessoas foram percebendo que ela fazia o tratamento com canabidiol e essa empresa era do pai dela. Do pai dela. Ela começou... Não do pai, né? Mas o pai trabalhava. O pai trabalhava nessa empresa. E ela começou a fazer justamente propaganda nas redes sociais dela, com os milhares de seguidores que ela tinha. E o outro ponto que foi crucial foi quando ela começou a divulgar jogos de azar, jogo do Tigrinho, nos stories dela. Ela chegou nessa fase? Sim. Eu não vi então também. não peguei. Começou a divulgar os jogos de azar, jogo do Tigrinho no Instagram dela. Aí foi o ponto onde todo mundo falou, cara, ela talvez esteja se aproveitando desse momento pra fazer coisas não tão legais, né? Tá.